Boa noite, Léo. Olá, olá, olá. Tudo bem? Tudo Daqui a bem? pouquinho, daqui a pouquinho o povo está entrando. Tá, não, tranquilo. Eu estou na sala que a professora vai projetar no telão. O Cine, tu Do disse? Cine. Ah, Uhum. que legal. Hum. Aqui, ó. Lá. Ah, é, Uniriter. Unirriters. Aham. Aham. Unreiters. Aula de quem que é? Eu não sei se eu ainda Da conheço essa professora. Vanessa. Ela é Ah, não nova. conheço. Ela Ah, dava aula, né? Talvez tu é? conheça. Não, ah, mas eu fiquei só 6 meses lá o É, ano passado. Acho que eu não conheci muita gente. mas eu acho que ela também. É? Vanessa? Hum. É que eu fiquei na. Eu Vanessa. fiquei, eu fiquei na. Branco, pode ser? Vanessa o quê? Branco. Branco? Eu vou olhar. Vanessa Peraí. Branco? Eu já vi. Não, eu conheci Renata Branco. Vanessa não. Não, eu acho que é. Peraí. Eu sou meio. Posso estar errado. Isso que eu mandei e-mail para ela. Ai, ai, ai. Não sei. Deixa eu ver se é. Posso te mandar? Tu tem o link do Canva para projetar para nós? Senão a gente não enxerga. Acho que tu não tem, né? Peraí que eu vou te mandar. Ou a gente projeta, tu acha melhor? O que tu achas? É, Vanessa. Vanessa Branco. Eu não sei se a Luísa me enviou aqui, deixa eu ver. Acho Se que é a ela não Luísa. te enviou, eu mando. Vou te Isso, a mandar aqui, Luísa me peraí. enviou um aqui. Começa Adolescência por Cine Horizon. Deixa eu ver se é o mesmo. Ah, acho que é esse. Vou pegar esse que tu me mandou. Eu acho que é o mesmo. A Luísa tá entrando. Ai, peraí, o link da sala, Luísa tá pedindo. Os grupos, menina. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho. Alguém mandou nos grupos todos agora, pô. Ah, acho que foi a Rossana envia, né? Encaminhar. É que a gente tem o grupinho dos stags. Aham. Peraí. Ah, mandei lá. Tá. Luísa entrou aqui já. Oi. Mas, Oiê, só as confirmadas, viu? Hum. olha, Marina. Vocês conseguem me escutar ou estão escutando todo mundo no fundo? Eu escuto no Eu fundo também, escuto Fundo mas tô também? no tu. principal. Tá. Eu vou ter que botar no mudo. Não, mas a gente te escuta bem também. Não tem É? problema. Ah, tá. Tu, a gente não te escuta, Luísa. Tu tá mutada aí. Ó. Oi, deu? Agora sim, agora foi. Eu.
Vamos fazer o testezinho da apresentação que o Léo sempre me fala ali para que eu faço para Eu compartilhar. mandei, eu Vou mandei o te link pro mandar aqui. Léo. Vamos ver aqui, ó. Make co-host. Tenta compartilhar aí, vamos ver como é que vai ficar. Não esquece de botar o share sound ali. É isso que eu queria ajuda, porque tu sempre me fala isso. Deixa Acho eu que quando tu pegar. bota ali share, na direita vai ter ali para te marcar share sound ali. Marca as duas opções ali para otimizar. Se bem que marca só o share sound mesmo. Ai. Qualquer coisa eu coloco, não tem problema. Share, here, share sound. Isso. Estão vendo? Calma aí que tá carregando. Tá vendo a tua tela aí agora. Sim, E agora? tá tudo Agora, aí. agora Aham. tá. Isso, ampliou a apresentação. Tá, vamos ver se o trailer funciona. Eu cliquei ali, funcionou. Eu tenho que botar ele no início ali. Uhum. Fechou? É isso. Tudo certinho. A Stephanie também, né? Do coisa. Sim. A Stephanie, o Eduardo. Quem Ou mais? eu acho que eu vou pedir pro Eduardo ler as. Que é quem vai abrir. Eu acho que eu abro e ele fala o link. E daí eu O compartilho a apresentação. currículo. É, Olha lá, olha lá. É porque eu tenho medo de falar e vazar aqui os áudios aqui dentro. Uhum. Aí provavelmente vai dar eco, né? Porque se tu vai É, transmitir aí, vai dar. uhum, exatamente. Su, eu acho que a tomada aqui não tá funcionando. Ela funciona? Esse de baixo. Ah, deu. É que tá com contato. Ixi. Não? Nenhuma das suas? E a de cima, tu tentou? Não tem um banquinho. Tem duas. Um banquinho tem. É meio contato aqui. Sério? Ah, só tem aí. Uma casa de arquiteto. Vai ser essa Agora, amiga. Vanessa e vai ser a Clarice Deu. que vai apresentar? É a Não tô te Clarice e a ouvindo. Clarice Não é a Ah, é Vanessa. outra? É, Ah, tá. Só vai passar na aula da Vanessa. é porque eu tô em aula, né? Daí eu Uhum. pedi dispensa. Daí, não, então quem sabe a gente assiste junto. Então tá. Toda a turma vai assistir. Ah, que bom, né? Eu vou mandar a Marcela lá no grupo o link às 19h30, né? Que daí ele fecha lá no Simpla. Daí manda o link. Fecha a inscrição, né? É, uhum. Daí eu mando o link lá para quem quiser entrar sem certificado. Uhum. Tem um monte que entra, né? Uhum. Ajudem a cuidar os tempos, por favor. Sim. Ajudaremos. Eu não sou de exato. Ninguém é. No caso, eu sou um pouco, né? No Eu início. também. Mas eu fiz administração só na raça mesmo. Eu também. Fiz contábeis. Ai, a pessoa faz cada coisa quando é jovem. É verdade. Eu comecei na engenharia e abandonei Olha na aí, ó, metade. viu? Nossa, tu fez engenharia? Eu tentei, né? Tentei. Mas quando eu vi que mexia muito com cálculo, eu desisti. Ó, o Eduardo. Eu fui até o fim. É, o Eduardo disse que está entrando. Eduardo? Olá, Olha Oi, tudo lá. bem? Tu viu a apresentação direitinho?
Vi. Sim, sim, tem o slide ali, né, da sinopsezinha ali, daí o trailer ele já Ah, pula pro resto, né? uhum. Daí o que que tu prefere? Tu prefere fazer o início e eu falo os mini currículos ou eu inicio e tu fala os mini currículos? Ah, tanto faz, eu posso ficar com a sinopse mesmo. Tá, daí tu vai até o mini currículo. Aí Isso, quando daí chegar no mini currículo eu falo, então. mas acho que é a sinopse do trailer e deu o currículo direto, né? São 4, 5 slides que tem. Isso, aham, é bem rapidinho. Quem que vai fazer a abertura, assim? Tipo, O estamos aqui, amigos da Rede Eduardo, Globo. Como é que vai acho que o ser? É o Eduardo, Eduardo. né? Eu Aham. posso, eu faço junto também. Tá, beleza. Estamos aqui, amigos da Rede Bom, Globo. eu vou fazer. Não, eu vou passar os ADs aqui, o marketing, né? Pedir para eu passar. Então, quando forem para começar, eu acho que dá para começar depois de uns 5 minutos, mais ou menos, que tem que esperar o pessoal chegar. Mas me Sim. obrigaram a passar Sim, o comercial, tem que Tá. passar. sim. Daí, Tá Eduardo, certo. tu compartilha a apresentação, então, já que tu vai começar? Ah, tá, deixa ela aberta aqui. Faz o teste, vamos fazer o teste antes. Peraí, deixa eu deixar. Ai, A meu Deus. Clarice entrou. Clarice entrou. Tá. Pá. Compartilhar. Ah, que Olá, saco. Clarice. Oi, Tá. Clarice, boa noite. Pessoal, Boa noite. Oi. então, Tudo bem? Ah, alguém pode ficar com a apresentação, porque aqui meu computador aqui tá pedindo um monte de segurança, senha e tem que reiniciar e não sei o que mais. Tá. Então, deixa que eu inicio, que daí eu vou passando. Tá. Quando chegar nos currículos, tu fala. Pode ser? Ah, pode ser, pode ser. Daí eu acho que fica melhor. Tá, eu vou abrir aqui para passar os comerciais, então, viu, Clarice? os comerciais, tá bom. Ah, mas se bem que não tem ninguém querendo entrar, né? Não, Por não adianta eu Ah, enquanto. botar agora. Não tem. Eu vou abrir E a sala, na verdade. a outra tem convidada. gente já? Não, ainda não. Ainda não. Tá, eu vou dizer para Guardar, a então. professora aqui, eu vou avisar a professora que abriu a sala. Então. Já abriu a sala. Vocês estão vendo direitinho? Sim. Uhum. Sim.
Bom, pessoal, boa noite. Falo em nome do Instituto Horizontes para mais um Cine. Então, primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos e principalmente das nossas convidadas, né, as debatedoras, a Clarice e a Marta. Muito obrigada por trocarem essa experiência aqui conosco e que seja uma boa noite, né, de troca de falas. Vou compartilhar aqui. Então, o Cine Horizontes hoje é sobre a série Adolescência, que é uma minissérie britânica de drama criminal lançada em março de 2025.
Ela acompanha a história de Jamie Miller, um garoto de 13 anos, acusado de assassinar uma colega de escola, o que abala profundamente sua família e comunidade. Ao longo de 4 episódios filmados em plano sequência, a trama explora diversos temas e os desafios da adolescência. A série foi aclamada pela crítica e tornou-se um sucesso de audiência, liderando o ranking em diversos países. Eu vou passar o trailer aqui, então. Todo mundo pro chão, pro chão! Que é isso? O que vocês estão procurando? Estão cometendo um grande erro. Isso é um menino, é uma criança. Eu não fiz nada, pai! Ele é um bom menino. Jamie, eu quero que escute com atenção. Gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Vou começar te perguntando. Conhece uma menina chamada Kate Leonard? Sim. Diria que são amigos, então. Foi ela que morreu? Por que a pergunta? Será que tudo bem se a gente falar disso? Eu não fiz nada, eu não... Você é um bom pai, um ótimo pai. Ele não foi declarado culpado, ele foi acusado. O que você fez? Você apanhou de mulher, seu babaca! Você não tá entendendo. Não tô entendendo o quê? Você não entende o que estão fazendo. É um incentivo para a ação da manosfera. 80% das mulheres sentem atração por 20% dos homens. Não vão ser conquistadas de um jeito normal. A gente não fez nada de errado, né? Ei! Seu assassino! Você não controla nada aqui! Olha pra mim! É uma loucura, né? O que teu cérebro manda você fazer quando é moleque. Bom, os nossos convidados de hoje são a Clarice Eitzeric Machado, psicóloga, especialista em psicoterapia e orientação psicanalítica de crianças, adolescentes e adultos, é membro aspirante egresso da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, coordenadora de estágio básico e docente do Seminário Freud no curso de formação de psicoterapia do Instituto Horizontes. Também teremos a Marta Dagor, psicanalista, graduada em psicologia, mestrado em filosofia, doutorado em psicologia, professora de pós-graduação em psicanálise clínica e cultura na URGS. Além disso, gostaria de lembrar aos nossos convidados que cada um terá 20 minutos de fala e, faltando 5 minutos, a nossa colega Luísa avisará pelo chat o tempo restante. Também é E- importante falar que vocês podem estar enviando perguntas pelo chat, né? Que depois a Stephanie vai ler aqui para todos. E também no final fiquem à vontade para perguntar, né? E também compartilhar, né, o conhecimento e o que vocês sentiram, né, com a série. Clarice, pode iniciar. Começo eu? Bom, primeiro eu quero agradecer, né, o pessoal do estágio, a minha equipe de estágio, pela organização do evento. Agradecer a disponibilidade da Marta também em vir aqui conversar conosco. Enfim, a presença de todos estarem aqui essa noite, para a gente pensar um pouquinho juntos. E eu acabei fazendo um texto que me organizo melhor, então eu vou ler para vocês, tá? O que primeiro me chamou a atenção foi o fenômeno da série. Só se falava nisso na internet, em grupos de WhatsApp,
círculos profissionais ou particulares, pacientes no consultório. Me ocorre, onde isso tudo nos bateu? Adolescentes, pais, é possível que a lógica pareça mais direta. Penso no meu caso, mãe de um menino de 11 anos. Medo, angústia é o que chega primeiro. Em seguida, quem sabe, a premente necessidade de pensar, digerir, tentar metabolizar tudo isso e transformar em algo positivo, construtivo, de vida. Alguns exemplos das manchetes, abre aspas. A adolescência se torna a maior minissérie da história da Netflix. Escolas de São Paulo indicam série Adolescência para os pais. Quem são os incels, o movimento sombrio retratado na série Adolescência? Que os pais fiquem tranquilos, você não está fabricando um serial killer, do Fabrício Carpinejar. Estadão. A adolescência produz o efeito de soco sobre o público, mas a dor não passa com o fim da série. E, por fim, a Marta Medeiros. A pergunta que ressoa durante os 4 dilacerantes episódios da série Adolescência. Somos todos frutos do meio, claro, mas ninguém discutia o poder do legado familiar. Como podemos perceber, os temas, os vértices, tópicos a serem abordados são múltiplos, diversos. No meu caso, vou recorrer à psicanálise para tentar pensar de que forma ela pode não só nos ajudar a compreender a série, sua história, mas, sobretudo, nos auxiliar a pensar esse fenômeno amplo e tão importante chamado adolescência. Vamos começar, então, pelo começo, por Freud. Em 1914, no texto Para Introduzir o Narcisismo, Freud coloca algo muito importante. No final do capítulo 2, questiona-se sobre o destino do narcisismo primário e diz que os filhos são o fruto, a ressurreição do narcisismo outrora abandonado dos seus pais. Abre aspas. A criança deve satisfazer os sonhos e os desejos nunca realizados pelos pais, tornar-se um grande homem ou herói no lugar do pai, ou desposar um príncipe a título de indenização tardia da mãe. O comovente amor parental, no fundo tão infantil, não é outra coisa senão o narcisismo renascido dos pais, que, ao se transformar em amor objetal, acaba por revelar inequivocadamente sua antiga natureza. Seriam espécies de mandados endogâmicos, filhos convocados a dar conta da fragilidade dos pais, também chamada de solicitações narcísico-identitárias, muitas vezes, ou na maioria, profundamente inconscientes, cindidas. Seriam traumas transmitidos transgeracionalmente, em positivo ou negativo. Lembro-me do texto Os Fantasmas no Quarto do Bebê, da Selma Freiberg. Ela diz, abre aspas, há fantasmas em todos os quartos de bebês. São visitantes que surgem do passado esquecido dos pais. Eles não são convidados para o batizado. Em circunstâncias favoráveis, esses espíritos hostis e inoportunos são expulsos do quarto do bebê e retomam sua morada subterrânea. Mas como dar conta de um outro grupo de famílias que parecem verdadeiramente possuídas por seus fantasmas? Os fantasmas são a repetição do passado no presente, fecha aspas. Não posso deixar de ligar na minha cabeça o diálogo do capítulo final entre os pais de Jamie, quando ele diz que gostaria de ter sido um pai melhor, que o seu o surrava diariamente. Naquele instante, liguei também a pergunta que o inspetor fez ao pai no primeiro capítulo. Que hora seu filho voltou para casa ontem? O pai não sabia. Diz que estava trabalhando naquele horário. Eram 22 horas.
Também pensei na escolha do filho pelo pai como seu representante legal. Terá algo aí? Aquelas cenas iniciais do menino sozinho naquela delegacia me produziram profunda angústia. Dentro de mim ficava dizendo para o pai: abraça ele, abraça ele. Senti essa falta. Teriam relações essas questões? São hipóteses. Luiz Canciper, autor argentino, no seu livro Adolescência, o fim da ingenuidade, no capítulo sobre narcisismo, ressentimento e temporalidade entre pais e filhos, inicia com a citação de um pai de um adolescente. Abre aspas. Tenho dificuldade em me colocar no papel de pai. Aparecem flashes. Não consigo manter a continuidade e pensar que nunca deixamos de ser filhos e sem preparação prévia nos tornamos pais. E então passamos a vida corrigindo os erros e lavando culpas. Não sei qual é este caso, mas me ocorreu que se trata de alguém que parece estar pensando sobre, bem como com erros e culpas possíveis de serem lavadas. E na nossa família da série? Essa questão nos direciona a outro ponto. Alguns anos mais tarde, mas em decorrência dos passos iniciados no texto de 14, Freud avança mais. Chega, em 1920, no texto Além do Princípio do Prazer, através do fenômeno da compulsão à repetição. A compreensão de que a representação psíquica não seria algo dado, mas precisaria ser conquistado, adquirido. Repetimos para não lembrar, repetimos para tentar simbolizar, significar. Insistência significante, como diz Lacan. O que futuramente outros autores conceituariam como o cindido, o não representado, o inconsciente amencial. E que tudo isso pode ser transmitido transgeracionalmente através das chamadas solicitações narcísico-identitárias. Seriam os destinos do traumático, destino maligno, como diz Freud. Enfim, pontos que ligam 1914 a 20 e, quem sabe, também aparecem ligados nessa série. Algo de extrema importância, que Freud também conceituou em 20, relacionado ao fenômeno da compulsão à repetição, foi a pulsão de morte. O eterno retorno do mesmo, a tendência primária de nos desfazermos das tensões, o retorno ao inorgânico, a nova dualidade pulsional, a necessidade de Freud conceituar a pulsão agressiva. Progressivamente vai pensando não só como os dois grandes grupos de pulsões funcionam, suas principais características, mas também suas relações uma com a outra, fusão, defusões. Quais os destinos, então, da nossa pulsão de morte? Se ela nos pertence, nos constitui de forma tão primordial, o que podemos fazer com ela? Em 1924, no texto O Problema Econômico do Masoquismo, Freud nos fala disso. Coloca a questão enigmática da fusão original das pulsões, da projeção de parte da pulsão de morte e transformação em pulsão de agressão, de apoderamento, na transformação em sadismo para fins sexuais. Vale recordar a citação que Freud fala da ação silenciosa da pulsão de morte, abre aspas. Também seria uma questão interessante pensar no fato de que as pulsões de vida mobilizam muito mais nossa percepção interna, pois elas se apresentam como perturbadoras da tranquilidade, trazendo contínuas tensões, cujo alívio é sentido como prazer, enquanto as pulsões de morte parecem realizar seu trabalho de uma maneira bem mais discreta. Fecha aspas. Sobre os tais incels, pensei, seriam pílulas da morte? Um condensamento bruto da pulsão de morte?
algo profundamente violento e silencioso. Me ocorre que a questão do bullying e suas consequências não seriam novidades, ao mesmo tempo que no seu modelo, aspas, tradicional, ocorreriam à luz do dia, com sons, palavras, agressividade explícita. Quem sabe, como diz André Green, aparecendo assim fusionadas com a libido, ao contrário dessa outra forma, que aparece na espreita, camuflada, escondida, quem sabe potencialmente mais danosa. Lembro-me das cenas que um inspetor de polícia vai à escola. Tive uma sensação da coisa dissimulada, escondida, até eclodir na agressão da moça ao outro menino que participou do crime. Por fim, aquilo tudo faz o pai enxergar seu filho, o inspetor, né? Perceber o caminho do silêncio e da distância que parecia estar se estabelecendo entre ambos. E o que tudo isso tem a ver com a nossa série? Penso eu que muitas coisas. Vamos entrar um pouco mais agora na questão da adolescência, não só a série, mas sobre essa importante fase do desenvolvimento. Penso que a série não se propõe, talvez como um filme, a nos trazer elementos mais concretos ou conclusivos. Deixa, ao mesmo tempo, muitas pistas, possibilidades, bem como muitos pontos em aberto. Nos resta inferir, tentar ligar, preencher, levantar hipóteses. Mas pensei que, sobretudo, ela tem por objetivo nos trazer a reflexão, não necessariamente sobre Jamie e sua família. O que houve? Como aquele menino fez algo tão terrível? Chegou a este ponto tão radical? Sei que a maioria das pessoas deve ter saído de lá intrigados com tudo isso. Mas coloca como objetivo de debate a adolescência, e vamos dizer assim, ela e nossos dias atuais que inserem elementos complexizantes. Acredito que muitos espectadores foram assolados por intensas angústias, algo que em parte parece escapar entre os dedos, e em parte martelam nas nossas cabeças para tentar entender o que teria havido de errado. Como evitar que tais questões aconteçam nas nossas famílias, com nossos filhos? Algo que Carpinejar conseguiu transformar em palavras na sua coluna. Me ocorre que precisamos pensar, entender, então, a adolescência como um todo, refletir de que forma a psicanálise nos ajuda nesse sentido. O arcaico e a adolescência. Progressivamente fomos compreendendo as ligações estreitas entre o nosso primitivo e as formas do seu possível retorno a posteriori. O destino das pulsões, o destino da violência contra si e contra o outro. Bullying, cyberbullying, a ação silenciosa da pulsão de morte. Nudes. Vamos tentar entender um pouco mais como isso se relaciona. Luiz Canciper escreve sobre a necessidade de um reordenamento identificatório vivido pelo adolescente. O que sou, o que fui, o que serei. Trata-se de uma reabertura de processos vividos anteriormente, trazidos novamente à tona durante a adolescência. Durante este processo se produz o que chamamos de defusão da pulsão de morte, pois se dissolvem os laços afetivos com certos objetos para possibilitar a passagem para outros. Canciper chama esse estado de mortificação psíquica, podendo adquirir um caráter dramático durante a adolescência. Em meio a isso, chama a nossa atenção para as identificações alienantes, conceito de Heidi Feinberg. Identificações que o sujeito se submete inconscientemente à história de um outro que ele não conhece, mas que de alguma forma fez ele permanecer cativo. Este outro seria o narcisismo parental.
no qual tais identificações se cristalizam e permanecem cindidas do eu. Suas características, são mudas, inaudíveis, se fazem ouvir através do descobrimento de uma história secreta da pessoa. Novamente voltamos à cena dos pais conversando no último episódio da série. E a revelação que o pai faz do seu passado. Eu não sei, né, se foi naquele momento, a gente fica pensando, né? Da relação violenta com seu pai, seu desejo de ser um pai diferente, sua indagação sobre como a filha também teria saído deles. A cena final e emocionante do choro no quarto do filho, abre aspas. A historização é um processo essencial em psicanálise, diz Kanziper. O que será que aquele pai estava chorando ali? Imagino que muitas coisas que estariam condensadas e que agora, infelizmente, pela via da tragédia, acabaram vindo à tona para serem choradas e, quem sabe, elaboradas. Muitos lutos. Lembro-me também que nesse capítulo, Jamie comunica que decidira assumir a culpa que até então vinha negando. Quem sabe algo da ordem da integração, profundamente dolorosa, mas que pode abrir a perspectiva de um novo caminho. Diante das indagações, ideias de mudança para outra cidade, de deixar tudo isso para trás, a filha, a irmã, né, do Jamie, se mostra contrária e diz: Jamie é nosso, ele nos pertence. René Roussillon, psicanalista francês, quando esteve em Porto Alegre no passado, em uma atividade pela SPPA, falou questões importantes sobre as relações do arcaico e da adolescência. Ele destaca que existem 2 períodos na vida onde há maior proliferação de neurônios, a primeira infância e a adolescência. Nesta, há uma reorganização do aparelho psíquico, a reativação do arcaico, o que já pôde ou não ser integrado. Neste processo, a sexualização pode ajudar ou comprometer a integração. A natureza ofereceria 2 chances para a integração dos aspectos arcaicos e infantis. Assim, haveriam diferentes tipos de psicopatologia na adolescência. Em um primeiro caso, mais brando ou positivo, se dariam crises de conteúdos infantis, edípicos, neuróticos. Ou, em um segundo caso, formas mais severas, nas quais as problemáticas arcaicas vão ameaçar mais a autoconservação do sujeito. Temos, nesse último caso, ataques ao corpo, como nas anorexias, dependência de drogas, atitudes antissociais, questões da ordem das adições, como adições sexuais e hipersexualização. Situações muitas vezes deletérias, desorganizadoras para o desenvolvimento da personalidade. Quem sabe seria por esse segundo grupo que identificaríamos nossos personagens principais da série. Não só em Jamie, eu penso, mas também na menina assassinada. Dela muito pouco se sabe. No diálogo entre Jamie e a psicóloga, descobrimos que ela havia enviado nudes. Situação que parece ter a levado a exposições e situações maltratantes, e que também teria sido ela que fez a postagem no Instagram, questionando a sexualidade de Jamie. Parece uma troca de agressões, exposições aos maus tratos. Roussillon destaca que nos 2 primeiros anos do desenvolvimento há a prevalência da linguagem do corpo a corpo, contatos de cuidado, carinho entre o bebê e seus objetos primários. E na adolescência haveria o retorno desse corpo a corpo, primeiro pelo afastamento dos pais e em seguida pela reativação com os pares. É aqui que as coisas vão ou não acontecer.
Relações amorosas podem ser muito satisfatórias e organizantes nesse sentido. Porém, em casos de funções de duplo mal integradas, podem resultar em vivências da ordem dos maus tratos, estupros, invasões do corpo, psique, violências de diversas ordens sendo revividas. Novamente, teremos explicitado o excesso ou a falta. Decepções com a sexualidade, relações amorosas, podem provocar o bloqueio da sexualização e da transformação que esta precisa viver. Volto a pensar em Jamie, bem como na minha angústia pela falta de um abraço nas cenas da delegacia. Isso estaria representando problemáticas nesse sentido? Um pai que evitaria o corpo a corpo por temer inconscientemente reviver o corpo a corpo maltratante vivido na relação original com seu próprio pai? São especulações. De qualquer forma, acredito que são problemáticas que a série nos propõe a discutir. A questão dos incels, dos nudes, de sofrimentos psíquicos envolvendo esses movimentos relativos à revivência da sexualidade e do corpo a corpo na adolescência. Em relação aos nossos filhos, nossos púberes e adolescentes, penso na necessidade de manter contato com uma distância regulada. Ao mesmo tempo que o adolescente precisa exercer sua liberdade, sua busca pela individualidade, também necessita que a família esteja ao entorno, acompanhando a distância. É comum, por um lado, adolescentes ficarem no computador, porém, é fundamental manter-se o diálogo, a supervisão e acompanhamento do que acontece também nesse outro mundo. Um certo fio de navalha, difícil arriscar-se sem perder-se. Bom, enfim, acho que já falei muitas coisas, eu vou ficando por aqui, depois a gente retoma na hora da discussão. Obrigada, pessoal. Obrigada pela fala, Clarice. E agora a gente queria convidar, então, a Marta, né, para compartilhar um pouquinho também conosco. Marta? Ela tá aqui na sala, Tô mas aqui, acho que. tô Aqui, aqui, aí tô foi, aqui. foi. Foi, agora entrei, agora entrei. Tudo bom? Tudo Oi, bem? gente, muito obrigada pelo convite. Adorei escutar a exposição da Clarice. E um obrigado aí para a Stephanie, que me convidou, e toda a equipe, né, da Clínica Horizontes. É muito interessante tudo que a Clarice trouxe sobre a repercussão, né, da série na mídia. E eu queria comentar, então, com vocês um ponto aí que eu vou começar com a questão transgeracional, que apareceu na exposição da colega. Transgeracional, olha que interessante, que é o tema que está em questão, já que aparece na fala do pai, que o avô, né, o avô batia no pai, né, e o pai diz assim: eu tentei fazer com que meu filho fosse durão, né? Então, o pai bate no filho para tornar o filho durão, né? Então, esse pai resolve tornar o filho durão, mas sem bater. Ele diz assim, que eu levei o meu filho no futebol para que ele se tornasse durão, né? Eu tentei fazer do meu filho um durão. Eu achei bem interessante essa fala do pai no último episódio, em que ele traz esse relato de ter apanhado, né, de ter sofrido violência por parte do pai dele, e que o que ele tentou foi fazer que o filho fosse durão. E ele levava o filho no futebol. E o que acontecia no futebol?
E aí nós temos, é interessante porque no terceiro episódio, o filho conta para a psicóloga o que acontecia no futebol, que ele fracassava como atleta e ele olhava para o pai. E que quando ele olhava para o pai não estava olhando para ele, o pai desviava o olhar, né? Quando ele buscava o olhar do pai depois de fracassar no esporte, no futebol. O pai estava lá assistindo o fracasso dele. E o pai, quando conta o que acontecia, o pai não fala sobre isso. O pai conta que quando o filho, que jogava no gol, desengonçado, ele comenta com a esposa, desengonçado, errava, fracassava, ele, o pai, ouvia o riso, a chacota dos outros pais. Olha que interessante. Ele se coloca com a geração dele, os outros pais, né? Nesse momento, ele se coloca que quando o filho dele fracassa no esporte, ele sente o desprezo, né, dos outros pais, sente que riem, que debocham, né, se sente vítima de bullying. Ele, o pai, se sentindo vítima de algum tipo de bullying, de certa maneira, de algum tipo de desprezo. E o, o filho, quando conta, ele conta dessa questão de não conseguir, nesse momento de fracasso, olhar para o pai. Tá? E aí há um diálogo dele com a psicóloga sobre essa troca de olhares que não acontece, né? Ou seja, que ele sente que ali ele está fracassando em responder ao que o pai espera dele. Isso que a colega falava do narcisismo, né? O narcisismo do pai seria o filho ser bem-sucedido no futebol, né? E o pai tinha um objetivo ao levar o filho para o futebol, torná-lo durão, né? Então, o que eu posso fazer para o meu filho ser durão? Bom, futebol. E eu acho que isso nos traz para Porto Alegre, né? O que é o futebol, né? E as pessoas, a gente diz assim, numa família, que as pessoas são mais fiéis ao time de futebol do que os partidos, do que aos partidos no Brasil, né? Os times de futebol passam de pai para filho. No Brasil, a gente vê essa tradição em que esse contato de pai e filho se dá no pai levando o filho no futebol. E o fracasso do pai é quando o filho não gosta de futebol, né? Então, aí, ou não gosta nem de assistir, nem de jogar. Então, o pai se sente fracassado como pai, não conseguindo transmitir que o filho entre na sua, ou seja, que esse narcisismo seria a impossibilidade de ter essa satisfação do filho gostar da mesma coisa que ele gosta, o mesmo time, o mesmo esporte. E aí eu acho super interessante esse detalhe da série, esse desencontro entre o pai e o filho, né? Nessa partida de futebol na infância dessa criança, né? Nesses treinos de futebol em que o filho era levado, ou seja, será que ele gostava de ir? Ele estava indo para agradar ao pai, ele estava indo por obrigação, né? Ele tinha que agradar ao pai, né? Então, por aceitar ir, né, no futebol. Já no quarto episódio também, a gente tem aquele diálogo dos pais sobre como é que foi a infância. Eles estão reencontrando a infância do filho, né? E o pai conta que o filho gostava de desenhar, que ele sentava, ficava horas desenhando, que os desenhos eram muito bonitos, né? E aí a gente pensa, quem era o Jamie? O Jamie era um menino que gostava de desenhar, mas foi possibilitado a ele seguir com essa vocação, com esse gosto, essa estética, essa paixão. Seria muito sensível ser um desenhista, um artista, porque sensível versus durão. Ele tem que ser o durão. O ideal do pai é que, né, que o filho seja durão. Então há aí um traço que vem do avô que bate, torna esse homem durão, e o pai agora quer tornar o filho durão, mas sem bater. Então leva para o futebol. Mas em nenhum momento o pai reconhece alguma coisa que o filho tem, que espontaneamente o filho gosta de fazer, que é desenhar. Não se pergunta pelo que o filho gosta.
Então, esse é um ponto em que esse transgeracional acaba se reproduzindo, né? Ele quis fazer algo diferente, mas ele seguiu a linha do pai dele, ser durão. Então, ali há algo que a gente pode se perguntar. Há uma falta, uma pobreza de repertório? O repertório masculino é ser durão? O pai, ele só tem um repertório, ser durão, que o filho seja durão como ele é, como o pai dele ensinou. Ou seja, que ele batia e ele, nesse sofrer esses surras, será que isso torna alguém durão? Né? Então, o que a gente fica aí como um mistério da série é o que é ser durão. Né? Fica para a gente concluir, porque a série deixa em aberto. Será que alguém que sofre surras se torna durão? E será que alguém que desenha, que desenvolve habilidade artística, não é, por isso, durão? Não podemos criar um filho que desenhe, temos que criar um filho que joga futebol. Então, o pai, ele tinha uma meta, tornar o filho durão, e ele optou pelo futebol. E ele não soube fazer uma escuta do que o filho gostava. Olha, se essa criança gosta de desenhar, por que ele não segue desenhando? Então, o que foi feito dessa vocação de artista deste menino? Né? Então, essa é uma questão para nós, né? De pensar hoje a educação dos jovens é pensar o que eles gostam de fazer. Esse menino gostava de desenhar e isso não foi incentivado, né? Porque isso não está no repertório de uma cultura de que virilidade está associada com dureza, com força física, com esporte, como futebol, né? E não com desenhar. Então, a questão da sensibilidade dessa criança que chama atenção. Então, seria um primeiro ponto, né, que eu iria destacar, é essa pobreza. Me lembrei desse texto, o famoso texto do Walter Benjamin. A experiência de pobreza é a pobreza da experiência. Né? Esse empobrecimento da experiência quando a virilidade é pautada como único caminho e virilidade é interpretada de uma única maneira, né? Essa questão do gênero, né? O viril, né? Que é essa discussão que a gente precisa fazer, então, sobre o que é ser viril, né? Então, isso é uma questão. Então, o menino não ia ser viril se seguisse desenhando. Então, talvez aí, ó, a primeira violência que ele sofreu não foi na escola, não foi na rede social. A primeira violência que ele sofreu foi quando a vocação dele para ser desenhista foi abortada. Né? Ou seja, não houve uma continuidade nessa vocação, nesse gosto dele pelo desenho. Então, acho que aí é um ponto em que virilidade e sensibilidade se opõem. Por que a nossa sociedade, a nossa cultura faz essa oposição? Né? O homem não pode ser sensível? Né? Então, qual é o nosso repertório de masculinidades no plural? Quando só temos uma masculinidade válida, né? Então, esse é um primeiro ponto dessa pobreza do pai, que ele não se dá conta disso, nem quando ele está contando a história de que o filho gostava de desenhar, nem nesse momento ele consegue elaborar isso, essa pobreza de repertório. Ele não... Inclusive, o que ele pode é voltar à cena do ursinho, que ele abraça esse ursinho, simbolizando o filho, é o filho bebê. Né? O filho bebê pode ser sensível, né? Podemos ter uma criança sensível, mas o adolescente já tem que ser nesse repertório da virilidade. Então, aí também ele pode ter o filho bebê, mas ele não consegue ser o pai do adolescente. Ele consegue ser o pai do bebê. Aí a gente vê essa dificuldade de como é que vai avançando, a criança vai crescendo e os pais também vão tendo que crescer junto. Antes eles eram pais de um bebê, era fácil ser pai de um bebê. Depois eram pais de uma criança, depois vão ser pais de um adolescente. Eles também têm que mudar como pais, né? Eles não podem continuar
sendo aquele pai que vai lá ler historinha junto ao leito, junto à cama do bebê, né, da criança pequena. É o que ele faz ali, abraçando o ursinho, como se ele estivesse botando o filho para dormir. Então, isso ele não vai poder mais fazer quando o filho é adolescente, né? Então, como é que ele vai poder, que outra forma de ser pai ele poderia ter desenvolvido que ele não desenvolveu? Aí ele conta que quando o filho começou com os videogames, ele acompanhou, jogava videogame com o filho e que tem um momento que a empresa cresce e ele começa a trabalhar mais tempo e nunca mais ele vai ter tempo para jogar videogame com o filho. Então houve ali um momento em que ele tentou se atualizar jogando videogame com o filho. Então isso seria, aí joga para o trabalho, aí a série realmente como ela compactou em só 4 episódios, não teve todo um desenvolvimento dos personagens, né? A gente fica então com esses cortes ali que eles fizeram. Então, nesse relato dos pais ali, principalmente do pai, nessa cena, nesse diálogo com a mãe, né? Então, eles tiveram que... Seria, a cena ideal teria sido a cena dele conversando com o terapeuta, o pai. Nós não temos a cena dos pais fazendo terapia. Eles contam que estão indo numa terapia de casal ou de família, né? E só que o que eles combinaram na terapia de casal ou de família. Mas a gente não tem essas cenas trabalhadas porque a série optou por fazer 4 episódios. Então ali também é uma temática interessante que daria para desdobrar. Bom, aí eu ia lembrar para vocês também que me chamou a atenção na série essa questão toda do bullying via rede social, né? Então a gente tem o livro do Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa, que é uma leitura fundamental que ele vai falar sobre esse bullying, né? Por isso a geração ansiosa, né? Isso que vive na escola e é o pai e o filho, o delegado de polícia, o policial e o filho que dá a mensagem para ele, ó, pai, tu não está entendendo nada. Achei bem interessante esse conflito geracional, na verdade, o filho do policial que passa para o policial as informações sobre os red pills, né? Então, bem interessante isso também, que o pai diz, Matrix, e o filho nem sabe o que é Matrix. Então, esse é bem interessante também, esse gap, né? Esse intervalo entre as gerações. Mas, como eu tenho poucos minutos, 5 minutos, me avisaram, eu vou direto agora para outro ponto. O que eu gostaria de salientar é que essa violência escolar aí, que aconteceu, nós temos aí 3 livros sobre adolescentes e violência escolar. Nós temos O Apanhador no Campo do Centeio, né? Nós temos O Retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce, e nós temos O Jovem Thorless, do Robert Musil. São 3 livros, todos eles de um passado pré-internet, pré-televisão, né? O James Joyce, 1916, o Robert Musil, 1906, né? Que falam sobre violência escolar, né? Sobre crianças que são espancadas pelos colegas, sem que os professores possam saber. Então, aí eu convido, seria interessante poder ler essa questão da violência na escola, junto com esses outros livros que se passaram antes da era da internet, né? Antes das redes sociais, para pensar essa questão de como é que era a violência, né? Como esses autores narraram a partir da observação que eles tiveram quando escolares, né? Então, como eles observaram a violência escolar. Então, essa questão da sexualidade, que eu acho que também é um tema interessante, né? Que a série traz, sobre essa insegurança, né? do jovem com a questão da sexualidade. Então, eu acho que queria destacar isso, como o tempo já está no fim, então a gente vai poder dialogar com o pessoal que está acompanhando aqui. Muito obrigada. Obrigada, Marta. Boa noite, pessoal. Então, eu queria convidar agora também o Eduardo para ele esclarecer um pouco a nomenclatura de incel, enfim. Tudo bem, boa noite.
Incel é um termo em inglês que significa involuntary celibate, ou celibatário involuntário, que são homens que, por um motivo ou outro, não conseguem ter um relacionamento, manter um relacionamento, seja emocional ou físico, com uma mulher. E foi um termo criado na internet, estranhamente foi criado num grupo de apoio, num fórum na internet, para homens que se encontravam nessa situação, e que lentamente foi se tornando uma grande máquina de ódio a mulheres, que é o que mostra na série, porque eles começaram a entrar em conceitos até um pouco eugenistas sobre como é que o homem se faz e conceitos sociológicos também deturpados, como o 80-20, que eles mencionaram também na série, do 80, né? 80% das mulheres vão querer 20% dos homens. E o Red Pill realmente vem da Matrix. Eles dizem que, porque no filme, a pílula vermelha é o que tira o Neo da Matrix. E num completo absurdo, as agora diretoras da Matrix, né, duas mulheres trans, usaram a pílula vermelha justamente porque nos Estados Unidos a pílula de estrogênio é vermelha. E esse é o motivo porque elas escolheram a pílula vermelha no filme. E que hoje em dia é utilizado para o que a série mostra. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Então, pessoal, queria agradecer pela participação da Clarice, pela participação da Marta, pela participação do Eduardo, e falar que agora, então, está aberto, então, para comentários, para perguntas. Então, se vocês preferirem abrir o áudio ou mandar pelo chat ali, eu leio, não tem problema. Enfim, como vocês preferirem. Uma coisa que me marca bastante é esse mundo virtual hoje, né? Que é um lugar sem lugar, que deixa marcas tão desestruturantes, né? E tão profundas como a família deixa também, né? Esse lugar virtual que a família não tem alcance, que não tem regras, e como é que a família lida, né, com isso, assim, que tem sido tão marcante para a construção da subjetividade, né, e dos jovens e tem deixado marcas tão profundas quanto uma família, né, por exemplo. Bom, eu vou falar um pouquinho para estimular o pessoal. Queria primeiro agradecer a Marta. Gostei muito, Marta. Acho que tu pegaste alguns pontos específicos, assim, e tu conseguiu, assim, dar uma aprofundada muito interessante nessa questão da, vamos dizer, masculinidade versus sensibilidade, né? O que seria ser masculino, né? Então, sensível não seria ser, alguma coisa nesse sentido. E também agradecer o Eduardo, acho que a turma aí né, a gurizada, os jovens, os estudantes, eles nos ajudam a gente a se inteirar dessas linguagens, né? E que a gente necessita também, vamos dizer assim, se colocar mais por dentro para tentar entender um pouco melhor, né? Eu fico pensando que momento de tensão é esse, né? Vivido pelo puber e pelo adolescente, no sentido de se ele vai ou não encontrar alguém, né? Se ele vai ou não, vamos dizer assim, poder exercer esse corpo a corpo, como eu estava colocando. E isso que se transformou em um ódio, eu não sei se transformou, eu não sei o quanto a internet cria ou o quanto a internet é uma zona de projeções de livre, né, de livre caminho, né, em que as coisas se derramam de uma maneira bruta ali, né, e a gente fica por fora, como estava dizendo a Luísa. Eu acho que a gente tem que tentar se pôr um tanto mais por dentro, né?
mas fiquei pensando nisso que se transformou em ódio às mulheres, né? O que que é isso o que que isso está nos dizendo, tá? Então, enfim, para estimular aí um pouco o debate, trazer mais alguns elementos. Então, tivemos duas mensagens aqui no chat também. Uma foi da Renata, falando muito interessante a contribuição de todos, parabéns Marta e Clarice. E outra do Diego, falando: sinto que a série busca trazer a dificuldade de entendimento entre as gerações, o que gera tal conflito. O ruído ou desentendimento da linguagem de cada geração promove a ruptura das conexões, principalmente no âmbito familiar. Minha pergunta é como isso pode se apresentar na clínica psicanalítica. Seria de forma explícita? E tendo um conflito transgeracional ascendente na contemporaneidade, qual o maior desafio do analista nesse mundo expositivo e imediatista, principalmente na adolescência? Diego, eu não sei se eu sei te responder, né? Como é que isso se apresenta? Acho que podem ser diversas as formas. A gente espera que esses adolescentes cheguem até nós, né? E que a gente possa, vamos dizer assim, ampliar a nossa escuta para conseguir, né, em casos específicos, particulares, né, alcançar essas questões dentro de cada família. Tá? Acho que é assim, cada vez mais a gente vê a necessidade de, vamos dizer assim, dar uma atenção especial, né? Eu tenho, às vezes, pacientes, crianças que eu já percebo, por exemplo, questões difíceis, transgeracionais, e que eu fico, vamos dizer assim, apreensiva, ou também trabalho com as famílias a necessidade de acompanhamento dessas adolescências. Então, acho que hoje a gente consegue ter um olhar mais amplo, né, da importância dessa fase e da importância da escuta desta fase, do acompanhamento dessa fase. A gente estava discutindo aqui há uns meses atrás o Divertidamente 2, é claro que é a adolescência, né, vista de outra forma. Hoje a gente está numa parte muito mais dramática e terrível, né? Mas falamos assim, como tudo isso também é muito novo, como a adolescência em si é algo novo. Esta fase que a gente coloca hoje com esta dimensão de importância, há 100 anos ela não era dita, não era falada, era como se as pessoas, enfim, né, transitassem diretamente da sua infância para a sua adolescência. Então, acho que estamos parando para refletir, né? E isso é importante. E precisamos, sim, né? Eu acho que escutar as famílias também, como tu colocou aqui. Isso, é muito bom essa questão de como é que era a adolescência e quando surge, né, a preocupação com a adolescência, né? O título da série, né? Então é uma questão que esses três textos que eu citei para vocês, literários, todos os três falam do jovem, né? 17, o apanhador tem 17 anos, bem mais velhos, né, do que o personagem da série, né? O do internato do Museu, ele tem também 13, 14 anos, e é um internato com uma perspectiva um pouco militarista, é uma questão também de uma época militarista, né? 1906. E o texto do retrato do artista que é 16, a idade deles é 14 anos, mais ou menos, né? Então, o retrato do artista é quando jovem, então mais ou menos essa idade aí. Então, a questão é que esses três textos, os internatos, eram internatos, né? A pessoa ficava afastada da família, né? Isso é interessante também pensar. E era só homens, porque hoje a gente tem um ensino misto, que é uma coisa que a partir dos anos 60, né? Que surgiu a escola mista. Então, acho que é interessante também pensar nisso. Ó, alguém está aqui, ó, a Ana está trazendo a questão do desenho, né? A importância do desenho. Então, acho que é essa questão
de que a adolescência hoje é muito trabalhada. Acho que a psicanálise ela contribuiu, né? Muitos autores pensaram, discutiram a questão. Acho que o Erik Erikson é um dos caras do campo psicanalítico que introduziu, né, a questão da adolescência nos anos 40, 50, né? E antes dele outros já tinham falado. Eu acho que é mais ou menos, estamos aí em poucos anos de estudo, no século, né, de estudo sobre a adolescência. Então, antes disso, os artistas já tinham falado, os escritores. Então, a gente sempre tem essa referência, né, de que... E tem, olha que interessante, o Freud tinha as reuniões de quarta-feira, teve uma peça de teatro chamada Primavera, como é que é? O Despertar da Primavera? Como é que era o nome da peça? Que é a história de um jovem adolescente que a namorada fica grávida e a grávida se mata. E como é que era na adolescência, no período 1906, mais ou menos, por aí, que essa peça de teatro é encenada, e o Freud convida os colegas desse grupo das quartas-feiras, que era o pré-Sociedade Psicanalítica de Viena. Então, tem as atas das reuniões, que foram publicadas recentemente em português, em que eles conversam sobre essa peça de teatro e que discutem. Então, eles estão tentando pensar a adolescência. Nós estamos em 1906, mais ou menos por aí, em que a peça, e o Freud estudou essa peça de teatro, esse estilo comentário, que era a questão da sexualidade, ou seja, o jovem vai ter uma experiência sexual e não havia controle, não havia informação, não havia métodos contraceptivos, a jovem fica grávida, ela se mata e ele fica também condenado a se matar. Essa é a ideia, né? O próprio Reich, a primeira namorada do Reich, também se matou grávida, do Wilhelm Reich, um dos primeiros psicanalistas do grupo também, nos anos 20, em Viena, né? Então, havia esse suicídio, né, como uma saída para a mulher, já que ela não podia enfrentar a família grávida, né? Uma gravidez adolescente, antes do casamento, não havia a possibilidade de anunciar o sexo antes do casamento. Sexo só depois. A gente pode pensar, não, e durante também, né? E durante é fundamental. Então, a questão da sexualidade, então, a adolescência em relação à sexualidade, hoje a gente... isso é uma questão muito mais aberta, né? Mas o problema hoje é a exigência de fazer isso, né? De ter essa vida, como disse a Clarice, ter esse contato corpo a corpo, né? Isso se coloca. E na época, né, há 120 anos, esse contato corpo a corpo era uma coisa que se queria, e quando se tentava, se corria o risco da gravidez na adolescência, né? Então era muito mais desafiante, né, devido a esse efeito. E nessa peça de teatro, o jovem ele está indo para se matar, ele está pensando em se matar. E aí ele encontra uma figura misteriosa e depois disso ele não vai se matar mais. Então é uma peça que termina com essa figura que representa um papel de autoridade, autorização, né? O ideal do eu, né? Uma coisa de autorização e não de culpabilização, né? E ele abandona a ideia do suicídio. Então é bem interessante a peça de teatro que foi discutida pelos psicanalistas nessa primeira sociedade, e justamente era a questão que eles estavam vivendo, a questão do sexo, a importância desse corpo a corpo na juventude, né? A juventude bem ampla, né? E hoje nós temos a possibilidade, mas mesmo assim as pessoas fracassam, porque há um certo, né, o que a gente vê ali, um padrão, né? Só 20% dos homens agradam as mulheres, as 80% de mulheres, né? Então, esses 20% de homens, quem são? São esses ideais, né, do padrão, né? Qual é o ideal e por que os outros 80% não cumprem esse ideal? Então, as mulheres também precisariam rever seus padrões, né? Então, acho que são questões para a gente pensar. A gente está assinando embaixo de um padrão
idealizado, né? Porque tem que ter um esporte, né? E a gente não aceita as outras formas, né? Então, digamos, as escolas e as redes sociais estão reproduzindo um padrão de masculinidade e não aceitam as masculinidades no plural. Então, acho que isso é uma questão importante para a gente pensar. Obrigada, Marta. Acho que a Ana Cristina queria falar. Oi, boa noite. Muito bom ouvir vocês, Clarice, Marta, e os esclarecimentos do Eduardo. Eu acho que realmente é uma série que nos mobiliza muito, né? Eu fiz um comentário outro dia na defensoria e isso me fez assistir a série 2 vezes, porque na segunda vez a gente se detém em alguns detalhes, né? E, e como foi bom ouvir vocês, porque a gente vai ouvindo visões diferentes, né? Eu já tinha ouvido os comentários de um analista lá da Sociedade Psicanalítica, onde eu fiz a formação. Daí eu fui para a defensoria, tinha uma outra psicóloga também com uma visão. Depois, na jornada da sociedade, tinha uma outra pessoa comentando, e vocês, e a gente sempre vai ouvindo algo que acrescenta. E me fez pensar numa coisa que eu fiz no meu comentário, assim, que é uma série que nos mobiliza tanto. E tão bom te ouvir, Clarice, dizer que tem vontade, né? Tem horas que a gente tem vontade de ir ali dizer para aquele pai abraçar aquele filho. Eu também senti isso, assim, né? Mas como a série nos mobiliza, porque eu acho que justamente era esse o objetivo, né, do autor, e ele é o pai, é o personagem, e ele escreve a série, eu acho que vocês sabem, baseado num fato real. Então, traduz muitas situações vividas e acompanhadas atualmente, né? Gostei muito dos autores que a Clarice cita, porque vem lá do Freud, né, até o Roussillon, assim, que eu acho que a gente pode aproveitar muito a visão do Roussillon, daquele livro Narcisismo do Eu, porque ele nos destaca que a gente tem que aproveitar não só as palavras verbalizadas, né? Mas as expressões e atitudes, e isso o Roussillon deixa muito claro, assim. E gostei de ouvir. Uma coisa que eu estava pensando no que a Marta falou sobre o ursinho, por exemplo, eu pensei uma coisa diferente sobre o ursinho. Eu pensei que aquele ursinho retrata, né, o quanto de criança existe ainda em cada um de nós. Por exemplo, o esclarecimento do Eduardo sobre a Red Pills eu não tinha ouvido ainda, né? Então é algo importante, assim, né, da gente considerar. Acho que o capítulo da série que retrata a escola, infelizmente retrata, né, uma escola, e isso eu ouvi no debate da defensoria, porque daí eram pessoas não só da nossa área, assim, como as escolas estão, né, às vezes descontroladas, sem conseguir dar conta de uma impulsividade exacerbada na adolescência, e daquele capítulo, né, com a psicóloga, assim, que eu acho que foi muito importante. Sei que ela está sendo criticada por algumas visões, mas a gente tem que ter clareza que ela está ali não como terapeuta, né, do menino, mas como uma perita. E eu fiquei pensando um pouco nessa questão aqui, deixa eu ver se eu localizo, acho que é o Diego, né, que fala qual o maior desafio do analista nesse mundo.
É um desafio e tanto, né? Porque a gente não sabe como a gente vai encontrar o adolescente a cada sessão. Eu gosto muito de usar como referência um material do Mariano Horenstein que fala que o adolescente é um funambulista. Como a tradução não é exatamente por equilibrista, né? Mas eu usei já em algumas referências minha de trabalho, assim, como se a gente andasse numa corda bamba, né? Como um slackline. A gente também, como analista, porque a gente não sabe como é que chega aquele adolescente. Então, a gente tem que estar atualizado, sabendo que para alguns nós estamos sendo vistos como pais, né? Ou avós, até, possivelmente, eu pela minha idade. Mas isso não nos impede de nos aproximarmos e tentarmos entender essa linguagem, porque eu fiquei pensando nessa questão assim do uso das redes, né? Tem estudos que mostram, claro que a gente sabe que a rede social é fundamental na nossa vida, senão a gente nem poderia estar aqui hoje, né? Fazendo essa reunião e trocando ideias e figurinhas. Mas a questão do algoritmo, né? Eu usei muito esse exemplo assim para a gente pensar que os adolescentes são capturados também em suas mentes. Se o adolescente começa a pesquisar muito algum assunto, eu usei, por exemplo, o exemplo da menina que vai buscar algo sobre embelezamento e dali ela parte para fazer nudes e entra em competição, e esses nudes são usados para o mal, né? E aí aquele adolescente fica refém. Existem estudos que mostram que houve um aumento no índice de suicídio entre os jovens de uns anos para cá, né? Então a gente tem visto assim notícia da menina que fez uso do desodorante. Então é realmente perigoso, né? Não dá para a gente atender criança nem adolescente dessa idade, 13 anos, sem ver os pais. E o que a gente tem visto é que os pais, às vezes, terciarizam a educação. Bom, mas tem tanta coisa, né, que eu vou ficar um pouquinho quieta agora para ouvir que a Clarice está com a mão ali. Ana, querida, foi ótimo te ouvir. Eu vi que tu estavas debatendo também essa série e tinha te visto já por aqui. Digo, bom, quem sabe a Ana vai trazer as contribuições dela, e acho que tu trouxeste contribuições muito importantes, tá? Queria também dar um oi para o Diego, né? Porque eu coloquei a tua pergunta, né, Diego? A gente nem se cumprimentou, né? O Diego, que também já foi estagiário aqui Está aqui na aula comigo. Ah, tá aí Estamos contigo, juntos. tá? A gente não identifica, né? Daqui, né? Enfim, só mais algumas questões que me ocorreram ouvindo vocês, assim, eu fiquei pensando na necessidade que a gente tem de transitar esse período e se pôr ao lado do adolescente, né? Suportando as tensões, né? Como essa questão dos ideais, né? Elas podem se colocar muito duramente, mas que elas possam também ir progressivamente sendo elaboradas. A gente sabe que depois que passa os 80-20, né, que vamos dizer assim, como se diz popularmente, cada chinelo, como é que cada pé torto vai encontrar, né, de alguma maneira, o seu chinelo. Então, isso é uma necessidade de haver vamos dizer assim, uma tolerância, um suporte dessas tensões iniciais, tá? E aí também fiquei pensando assim, né, no analista escutar, na escuta ampla, como a Ana tocou, acho que em algum momento, e que talvez nós tenhamos assim que ampliar e abrir muito os nossos sentidos, tá? Para poder alcançar, né, essas comunicações.
Sobre o nude, a gente vê muitas situações envolvendo nudes dramáticas, né? Muitos, assim, a gente vê no dia a dia, a gente vê na nossa clínica, não sei quanto a vocês, assim. E me ocorre, assim, esse desespero por um olhar, né? E que, vamos dizer assim, leva a essa exposição, né? Esse descontrole, né? Eu pensei também quando a Marta estava falando na peça né, que havia um suicídio, um assassinato, a menina que engravidou e se suicida. Essas sensações, talvez da ordem do sem saída, né, que podem se colocar, né, nesse momento. E que no caso da série, quem sabe ela vamos dizer assim, se materializa, né? Ela se transforma em ato, porque o menino, o Jamie, me ocorre assim que ele mata e morre ao mesmo tempo, né? O que que vai restar daquela família, daquele menino? Eu fiquei muito angustiada, depois eu vinha saber, me vinham perguntas assim, mas quando é que ele vai sair da cadeia, né? Como se assim, eu queria oferecer uma outra oportunidade para ele. Depois eu fiquei sabendo que lá na Inglaterra, que é onde se passa a série, o assassinato é um crime, vamos dizer, hediondo e que não é mais punido com pena de morte, como já foi, mas assassinatos dolosos seriam todos punidos com prisão perpétua, né? Então, quando eu soube disso também, né, me deu uma dor, porque a gente pensa que aquele será o destino daquele menino, né? Então, acho que ali também há uma condensação, né, do assassinato barra suicídio ali, as coisas se misturam. Enfim, só para dar mais uns pitacos. Vou aproveitar para ler então mais alguns comentários que tiveram nesse meio tempo aqui no chat. A Maíra colocou assim: muito interessante a série, assim como as reflexões de hoje, grata. A Ana mandou assim: achei interessante a relação do desenho, a volta à essência com a declaração de culpa, uma volta igualmente à essência, à verdade. Como foi valiosa a aposta da psicóloga na volta a essa essência, à infância do Jamie e para assumir a culpa, para, para o assumir da culpa como libertação. E o comentário da Débora: sobre a vida com tecnologia, ela não tem volta. Ainda a rede social é uma terra de ninguém. O cuidado, a investigação e o diálogo aberto se faz necessário para que o jovem tenha conhecimento e abertura para recorrer aos parentes sempre que necessário em momento de sofrimento e angústia. Esse movimento de abertura favorece o fortalecimento das subjetividades deste adolescente e o pertencimento, podendo assim buscar evitar o desfecho da série. Ana, tu queres falar? Eu pensei em acrescentar uma outra ideia que eu tive, eu não sei, queria ouvir um pouco de vocês, porque a série tenta nos transmitir uma ideia de que ele não se dá conta de que o crime teria levado à morte. Em algum momento pensei isso. E que matar a menina, eu fiz uma leitura de que poderia ser uma tentativa de matar a parte incel interna. Então, matando, ele se tornaria um homem viril, agressivo, um homem identificado com o pai, né? Uma hipótese. E uma coisa que vocês falaram, que eu concordo plenamente sobre o desenho, e eu acho que a série também nos mobiliza, porque ela adiciona muitas questões positivas, embora tenha um crime, a gente fica mobilizada, enfim, mas
mostra que a gente tem que olhar para os filhos, né? Então, se o filho não joga futebol, ele pode ser um bom desenhista. Eu fiquei pensando que a primeira cena do filme não é a invasão, né? O primeiro impacto é a invasão, mas a primeira cena do filme é o filho do policial tentando pedir para não ir à aula. E eu acho que o resgate que esse homem faz da sua paternidade com aquele jovem mostra que às vezes, né, um crime ou uma situação pode levar uma família a se dar conta e tentar agir diferente, né? Porque depois ele até vai comer batata frita com o filho, né? Mas queria ouvir você sobre essa minha ideia, assim, dessa identificação projetiva, né, do Jamie com o pai, o lado agressivo. Eu fiquei até com uma questão, assim, naquela parte que a psicóloga vê um filme, depois ela volta para reolhar o filme, eu tenho a impressão de que ela vai para ver se o movimento que ele faz ali de agressão a um outro menino, né, que está lá no mesmo local, chamado de hospício por ele, é uma tentativa de ver o jeito que ele agride o menino, se é o mesmo jeito que ele agrediu a menina. Mas aí isso mostrando a agressividade dele. Não sei se, eu Ana? não sei se posso falar um pouquinho rapidinho. Não é que passou pela minha cabeça ouvindo a Ana, não é mais pela questão desse vínculo de estar matando de alguma maneira assim essa parte inicial dele, mas eu fiquei pensando que também essa série ela traz que é muito isso assim, né, de como que os pais também, né, não, mas o meu filho fica só dentro do quarto assim, né, e acho que isso não quer dizer que é muito seguro nesse sentido. É que existe uma outra vida por trás, existe uma outra sociedade, outros tipos de relação que estão se dando por ali, né? E é muito interessante a gente poder pensar nisso, assim, de que estava acontecendo muitas coisas por trás ali dentro daquele quarto, né? E poder, bom, acho que essa primeira cena fica muito nítido, assim, né? Putz, mas o que que eu tô fazendo com meu filho, né? Será que eu tô dando atenção suficiente? Não, eu vou ligar, não, vamos lá, vamos se aproximar, né? Eu acho que fica muito disso, porque eu lembro num comentário da Ana Sui falando também, que ela fala que a série é sobre os pais. Né? E eu fiquei pensando assim, poxa, né? A gente fica pensando assim, não, mas matou, enfim, e como é que se dá assim essa elaboração dos pais? Eu acho que foi esse o processo, né? E foi muito interessante de a gente poder ver aquele fim, num sentido de que existe um princípio de elaboração, assim. Não, mas como é que essa aqui também saiu da gente? Né? Como é que a nossa filha também saiu da gente? Né? E aí eu não lembro o que que ela faz, mas eu lembro que ela fala algo muito bonito, assim, né? Não, mas ela também saiu, né? Enfim, eu não lembro como é que foi, se deu, assim, mas ela também saiu da gente, a nossa filha, né? Então, e me dá esse processo, assim, de que existe uma culpa que a gente vai tentando botar em alguém, assim, né? Eu acho que eu fiquei pensando assim, não, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Eu fiquei muito... Pensei, não, mas de quem é a culpa? Ninguém se aprofunda nisso. Né? E a gente fica aqui concatenando, enfim, e essa culpa fica para fora, assim, né? Eu fiquei tipo, putz, né? Mas como é que a gente vai resolver isso? Né? E o que chega no nosso consultório, enfim, como é que a gente vai lidar com essa culpa? Porque é o que a realidade está dada ali, né? E o que que a gente vai fazer? E acho que esse processo, enfim, é muito bonito, assim, no sentido de que olha as coisas que eles estão passando ali, né? As dificuldades, né? Aquela pichação na van, né? E o pai está tentando lidar, enfim, né? É muito complexo, assim. Mas acho que era isso mesmo. Ah, não, Oi, não, peraí, eu que... eu me desculpa. Me lembrei agora de que... esqueci. Tô pensando. Pode falar, vou tentar lembrar. Eu ia dizer o seguinte, é bem interessante isso que a Ana Sui disse, que a série é sobre os pais, né? Eu concordo plenamente. E aqui uma pessoa colocou ali sobre um transtorno, né? E eu achei bem interessante isso que a Ana trouxe sobre o policial, né? O policial, ele aproveita a oportunidade para salvar a relação dele com o filho, né?
e vocês veem que o filho estava sofrendo bullying. Vocês veem que na hora, primeiro ele diz pro filho, vou entrar na tua sala. Tudo bem para ti? Olha, ele avisa o filho, bem legal, né? Depois, quando fala o nome do filho, que os colegas fazem? Vocês lembram? O bullying? Eles arrotam. E o policial tinha? Ele estava com uma azia violenta. Ele fez um arroto no carro de polícia com a colega policial. Né? Ele e o filho têm o mesmo problema de estômago. E eles vão comer uma comida que faz mal para o estômago depois. Mas então mostra bem essa questão que os dois sofrem de um problema de estômago, né? Que não está diagnosticado. O que não está diagnosticado é o problema do estômago do pai e do filho, do policial e filho do policial. Mas enfim, ele se encontra com o filho, ele consegue conversar com o filho e salvar o filho, né? Se aproximar do filho, né? Nesse dia, né? Então ele se dá conta da fragilidade dessa adolescência quando ele vê aquela escola, né? A fragilidade dos adolescentes. Então é bem interessante isso que a Ana trouxe de que o policial, por isso que a série mostra os dois pais, né? O pai, o policial, e o pai que é o Miller, né? Dessa empresa. Então achei bem interessante pensar nesse sentido. Realmente a série é sobre os pais, né? Por isso que é a ideia do ursinho, né? Como ser pai de um adolescente. Essa é a pergunta, né? Que eles têm. Eles sabem ser pais de bebês. Ser pai de bebê é bem fácil. Só botar o bebê na cama. A cena do ursinho ali é isso, dar o amor para o filho. Agora, como se relacionar com o que o filho quer, deseja, né? Isso é difícil, né? Então, acho que esse é o desafio para os pais. Acho que nesse sentido é bem legal. Agora, sobre o diagnóstico, realmente, isso que vocês trouxeram também antes, da cisão, quando ele assume a culpa, isso que a Clarice disse, então, junta. Antes ele estava cindido, entre um extremo de negar, ele estava cindido nessa negação, né? Em que ele negava que tivesse cometido algo, né? E nesse comportamento dele com a psicóloga, entre carinhoso, sedutor e agressivo, né? Então a gente vê essa cisão. E depois ela conseguiu fazer ele falar. Ele sempre reclama, acho que é super importante, a gente não falou, que tem dois psicólogos, um que a gente não sabe, que ele comenta, o outro psicólogo, as perguntas dele eram bem objetivas, isso. E tu tá me colocando questões que estão me fazendo pensar, isso está muito ruim, né? Então é bem legal a gente poder ver os dois psicólogos diferentes, né? O tipo de pergunta que ela faz as perguntas para despertar nele essa questão da sensibilidade, né? De saber, de ter consciência e estar sensível para o que ele fez, né? E isso leva ele a se declarar culpado depois, ou seja, o efeito da conversa com a psicóloga fez ele telefonar para o pai naquele dia do aniversário para dizer para o pai que ele ia mudar o depoimento dele, né? Então, acho bem interessante, foi o efeito da fala dela, de que fez ele se conectar, né? Ele estava desconectado, né? Entre não saber o que fez, e agora ele sabe e assume o que fez. Então, foi graças a esse trabalho em que ela fez ele falar sobre os sentimentos, sobre essa relação com o pai, etc., né? Que eu já comentei. Isso que tu fala, acho, Marta, acho que é muito interessante, porque quando tu fala em conectado, me vem muito essa questão, assim, né? Que ele busca essa conexão, acho que é coisa do adolescente, assim, né? Acho que busca estar conectado ao outro, assim, né? E, claro, eu já vivenciei uma situação dessas em atendimento, enfim, que a pessoa, ela precisa muito estar vinculada, conectada a seres, aos seus pares, enfim, só que no momento quando isso não consegue se dar na realidade, assim, que eu estou dizendo, na nossa vida real, isso vai pro mundo virtual, né? E ali a pessoa, ela vai estar à mercê a qualquer tipo de conexão, né? Como, por exemplo, o bullying, né? Ah, daqui a pouco eu tenho ódio a um tal grupo que fez bullying comigo. Então ele vai se unir a esse grupo e de alguma maneira ele vai se identificando com isso e acaba às vezes, né,
tornando igual a ele. Então, acho que esse mundo cibernético, digamos assim, ele está muito suscetível a diversas coisas, assim, né? Já atendi, enfim, questões mais até como o nazismo, assim, onde pessoas se identificavam com tais situações, assim como os incels, assim como, enfim, diversas outras coisas, assim, que acabam trazendo algo muito prejudicial para a adolescência. Mas tudo isso em busca também de um olhar, quem eu vou me identificar, quem eu vou me conectar. Bom, se essas pessoas me acolhem de algum jeito, eu acho que isso se torna algo bom para eles naquele sentido, mas talvez sem pensar no que isso vai se gerar, né? E acho que quando a gente atende os adolescentes, por isso que é muito interessante a gente poder se interessar por eles, e o que eles fazem, assim. Acho que é essa conexão que está sendo buscada, assim, nesse sentido, né? Como é que não é? Eu acho que lembrei muito da pergunta do Diego, acho que é muito disso, assim, da gente poder se conectar mesmo, de estar ali disponível, né? Não, mas vamos lá, né? Enfim, né? Eu acho que é muito disso que se trata também. Isso, acho que é muito perigoso também. Eu acho que era só isso. Eu ia responder aqui uma questão, ó. A Dioneia botou, mas o que me chamou a atenção foi que ele resolve assumir a culpa no dia do aniversário do pai. Bom, em primeiro lugar, domingos era o dia que ele podia ligar para a família, né? Então, e era nesse domingo o aniversário do pai, né? E tinha tido a entrevista com a psicóloga alguns dias antes, então, que produziu essa mudança nele, né? Então, agora, por outro lado, ele respondeu ao pai ao agredir, porque o pai queria que ele fosse durão. Então, ele pegou uma arma e foi, porque a arma, no caso, a faca, né? Uma arma branca. Ele, de certo modo, ele respondeu a um ideal do pai, seja durão, reaja, se defenda, ataque, né? Então, ele estava tentando ser durão. Eu acho que aí é um ponto interessante, que o pai o ideal do pai era ser durão, e ele foi durão. Isso que é o paradoxal de Onéio, né? E ele escolher o pai como o que acompanhava ele no depoimento. O pai sempre foi a referência. Por sinal, gente, a mãe está muito apagada na série. Eu diria que a mãe está mais apagada que a filha, né? Então, a mãe ali no final, ela é muito mais a terapeuta do marido, é muito mais o apoio, ela é muito mais o apoio para o diálogo. Então, em termos de cinematografia, a mãe ficou como a personagem coadjuvante que apoia o personagem principal, tá? Então, essa é a função da personagem da mãe ali. Então, ela perde muita relevância porque eles querem dar relevância ao personagem do pai. Parece que é isso que a gente já, mais ou menos, as pessoas estão pensando. Eu também acho isso aí interessante. Por isso que a mãe perdeu a relevância, a gente não tem muito do ponto de vista da mãe, né? Então, de certo modo, ali o aniversário do pai o pai é o foco da série. Então, o foco da série é esse homem viril que quer criar um filho viril. Só que não deu certo, né? O filho não está nos 20% dos 80-20, né? E isso é porque só tem 20%, porque então os outros 80% não estão reconhecidos na sua forma de masculinidade. Então, é isso, essa pobreza de um perfil de masculinidade que atenda a esses. E a gente teria que saber o que são esses 20% que agradam às mulheres, nesse mito dos incels. Então, seria o caso a gente desenvolver mais narrativas sobre o que são esses 20% e o que são os outros, os 80%. Poder falar sobre isso, acho que seria um desafio aí para um trabalho com grupos de jovens e com grupos, né, de pais, um trabalho nas escolas sobre o que são esses 20%, seria bem interessante, né? Então, pessoal, felizmente nosso tempo acabou. Precisaríamos até de mais tempo, porque tem outras mensagens no chat, enfim. Se formou um debate muito, muito rico aqui. Então, em nome da Horizonte, eu queria agradecer a Clarice, agradecer a Marta, agradecer ao Eduardo, a todo mundo que contribuiu, seja abrindo o áudio, seja falando ali no chat. E falar para vocês ficarem de olho no Instagram ali da Horizonte, que a gente sempre posta quando tem novos eventos, e também quando tiver o próximo Cine. Então, muito obrigada, gente. Uma boa noite a todos. Um bom resto de semana. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite.